Sidney, a CNN trouxe ontem em primeira mão a intenção do governo Bolsonaro, a possibilidade de que o governo Bolsonaro prorrogue até o final do ano o auxílio emergencial que está sendo pago a cerca de 40 milhões de pessoas. Atualmente o valor é de R$ 600 por mês. A perspectiva do governo, a ideia neste momento, o projeto é prorrogar o pagamento desse auxílio até o final do ano, ao menos até dezembro, mas diminuindo o valor de R$ 600 para R$ 200. Qual é a sua opinião sobre a prorrogação do pagamento desse auxílio emergencial para tanta gente que o próprio governo diz que era desconhecida, não tinha nenhuma espécie de proteção social, Sidney? Sou completamente favorável à prorrogação dessa ajuda para a base da pirâmide, para aquelas pessoas que realmente necessitam. Elas têm que, nesse momento, ter saídas para a sua própria alimentação. Temos que superar certos preconceitos do passado. Tem gente assim, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe na mão das pessoas. Ou uma outra frase muito comum, para que dar uma ajuda se eles vão tomar cachaça, se eles não vão comprar alimentos? Todas as pesquisas e a realidade indicam que as pessoas com esse tipo de ajuda, elas trazem subsistência para si. Normalmente são alimentos. E se eventualmente, num ponto fora da curva, existirem pessoas que comprem cachaça, como essas preconceituosas análises dizem, né? Essas afirmações muito comuns por aí, ela acaba movimentando a economia também, ela gera o consumo e ela faz com que o Brasil consiga andar um pouquinho ainda que lentamente para frente para superar esse grave momento. O que o governo está aparentemente pensando é R$ 200 para outubro, R$ 200 para novembro e R$ 200 para dezembro. Mas se o governo assim o decidir, vai precisar ter o apoio do Congresso Nacional. O governo não precisa pedir ajuda do Congresso Nacional se ele mantiver os R$ 600. Já está aprovado. Mas como o governo não vai permitir esse impacto gigantesco, que já é grande, já é de bilhões nas suas próprias contas, eu tenho a impressão que ele vai propor R$ 200 e a minha suspeita é que o Congresso aumente isso aí para R$ 300. E o governo vai fingir que pesa demais, que não tem tanto dinheiro assim, mas vai acabar aceitando, porque eu acho que a equipe do Paulo Guedes já sabe que R$ 300 fica assim, um número até pela metade, né? Uma quantia pela metade do que hoje tem os R$ 600 e vai acabar aceitando. Então, ela, para concluir, tem impactos de ordem política. O presidente Bolsonaro traz popularidade e ele já está feliz da vida, né, com a popularidade que tem com R$ 600, que já ajudou muitas famílias e resgatou aquelas pessoas que estavam na linha da pobreza ou abaixo dela, que não tinham R$ 600 por mês e passaram a ter com essa ajuda emergencial. Segundo, vai ser bom para o Congresso porque é um ano eleitoral. Então os políticos vão dizer, olha, o governo mandou R$ 200, nós elevamos e conseguimos R$ 300. Então para os congressistas é muito bom. Não acho que os congressistas vão votar exatamente como que é o governo, por isso repito, R$ 300 pode passar. Existe um outro aspecto também que é com relação ao Partido dos Trabalhadores, que criou o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família substituiu lá atrás alguns programas sociais, como Bolsa Escola, o Auxílio Gás, do governo Fernando Henrique. E agora, daqui a pouquinho, verá o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. Então, do ponto de vista de ajuda popular, está em linha também com o que pensa o PT. Embora tenha aí uma pequena separação e diferença de ideias, já que Bolsonaro é candidato à reeleição em 2022 e o PT também quer lançar um candidato com o objetivo de tentar tirar o poder de Bolsonaro. Então, tem implicações políticas, mas, em geral, em tese, sou favorável que se tenha esse tipo de ajuda. Agora, durante o final de semana, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro disse que o pagamento desse auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais ao país e que há muito governador que quebrou o seu estado, ele diz assim, né? Acho que ele se refere àqueles governadores que defenderam de maneira mais enfática o isolamento social e que agora querem a manutenção do pagamento do auxílio até o final do ano. Ele manifesta ali alguma preocupação com a situação fiscal do país, se o Ministério da Economia tiver de manter o pagamento desse auxílio até o final do ano. É hora de se preocupar com isso? A gente também não tem de manter um olho aberto para a situação fiscal do país? Ou neste momento é mais importante pagar quem precisa desse auxílio e deixar para acertar as contas na hora em que as coisas estiverem mais ou menos claras do ponto de vista da retomada da economia, de uma vacina eficaz para o coronavírus?
Nesta matéria, o presidente Bolsonaro está cumprindo o seu dever. Ele está certo de se preocupar com as contas, com a realidade fiscal, com a ideia de não liberar os cofres totalmente, de maneira inconsequente. Então, há uma razão que o presidente está defendendo e, repito, ele está ali cumprindo a sua obrigação. Ele tem que fazer mesmo esse papel. Por outro lado, é preciso compreender que estamos num momento emergencial. Eu tenho dito isso aqui insistentemente, que aquelas ideias do governo que começaram na campanha, governo da campanha não, mas assim, aqueles que venceram e ocuparam o governo, já diziam em campanha e depois mantiveram quando assumiram o Palácio do Planalto, aquelas ideias de ordem econômica, todas elas foram para o espaço. É preciso fazer uma rearrumação agora de agenda. Então, se o presidente está certo em preservar o caixa e cuidar da economia e olhar, do ponto de vista fiscal, as implicações, é preciso compreender que, no caráter emergencial, esta saída ela é dolorosa no início, mas ela será palatável no meio do caminho e excelente mais adiante, porque nós não podemos ter um craque na nossa economia, qual seja, empresas fechando em grande quantidade, elas já estão fechando, pequenas empresas sem um socorro veloz, elas não estão recebendo esse socorro veloz, o crédito não está vindo via bancos privados, esse é um problema também que é preciso resolver. Além disso tudo, nós estamos com um alto índice de desemprego, já tínhamos o alto índice de desemprego, a economia tem um problema fiscal gigantesco, um déficit realmente quase insolúvel para esse ano. Então, essa ajuda agora, ela é muito importante. Então, o presidente deve falar o que falou, mas ele sabe muito bem que é preciso, nesse momento, estender a mão para o povo, senão o povo não vai aguentar. E do ponto de vista político, ele pode pagar um preço caríssimo depois, olhando para trás, dizendo assim, eu fiz o governo que tentei fazer minimamente do nível médio e fiz o governo abaixo do que eu queria, porque a realidade me desmontou. E desmontou por erros políticos e econômicos.